Localizado entre as mansões multimilionárias da comunidade de Palm Beach, no sul da Flórida, está um amplo edifício de 62 mil metros quadrados, mansão resort e clube exclusivo para membros conhecido mundialmente como Mar-a-Lago. Desde 2016, esta propriedade luxuosa se tornou sinônimo das façanhas do presidente Donald J. Trump. Ele tem um apartamento lá e traz autoridades com ele regularmente. Mas este grande resort da Flórida tem uma rica história para contar muito antes do presidente deixar sua marca. Desde 1927, a propriedade tem sido um símbolo do alto escalão da Flórida. Marjorie Post há muito tempo hospedava os principais VIPs de todo o mundo. As pessoas sempre perguntaram quem eram alguns dos dignitários e celebridades que se divertiam em lugares como Mar-a-Lago e a resposta era simples: todas as pessoas importantes. Agora, com quase 100 anos, este luxuoso resort realmente se tornou a joia do sul da Flórida em seu auge. E estamos realmente falando dos anos 20, 30 e 40. Palm Beach era o lugar para os ricos e as celebridades. Se você fosse a algum lugar, você ia para Palm Beach. Na década de 1920, quando Marjorie Post chegou a Palm Beach para suas excursões de inverno, ela estava bem estabelecida na alta sociedade. Seu pai, C.W. Post, era um inventor e fundador da empresa General Foods. Ele ensinou a sua única filha todos os aspectos do negócio sob sua orientação. Marjorie Post expandiu o império de sua família e, eventualmente, adquiriu empresas de alimentos e realmente iniciou toda a indústria de alimentos congelados da época. Ela não era apenas uma empresária proeminente, mas também uma filântropa dedicada. Marjorie era uma empresária em uma época em que isso era raro. Ela herdou $1 milhão de seu pai e isso lhe deu muita liberdade para fazer todo tipo de coisa. Ela montou uma cozinha comunitária em Nova York, doou para ajudar os veteranos da Primeira Guerra Mundial. Ela fazia parte do mundo da socialite, como tantas pessoas, especialmente as de Palm Beach. Nada era mais importante do que entreter e ser vista entretendo como uma jovem com uma fortuna significativa. Ela buscava as coisas boas da vida. Palm Beach na década de 1920 era um lugar extravagante logo após a Primeira Guerra Mundial. Era o início do grande boom imobiliário na área. Era cheio de extremos, riqueza extrema, clima extremo, pessoas extremas vindo para a área e fazendo dela seu lar. Quando ela chegou, ela tinha um lugar, mas estava procurando um lugar maior, um lugar onde pudesse se divertir. Ela queria algo mais grandioso e extravagante para comparar com as outras socialites da área, e Post foi uma pioneira quando se tratava de desenvolvimento. Ela estava muito envolvida na busca pela propriedade para construir Mar-a-Lago. Supostamente, ela procurou a área perfeita para ela construir sua casa na década de 1920. Já havia vários hotéis, várias mansões, várias propriedades, mas partes da ilha ainda não estavam desenvolvidas e em qualquer lugar que não estivesse desenvolvido era bem horrível. Havia selva e manguezais e frequentemente havia água parada. A propriedade que Marjorie escolheu tinha mais de 17 acres de terra do Oceano Atlântico até o Lago Worth. Estava em uma localização privilegiada, bem no meio da Ilha da Barreira que ia de norte a sul. Portanto, a propriedade pitoresca foi chamada de Mar-a-Lago, que em espanhol significa do mar ao lago. A construção começou em 1924, mas a situação financeira do país estava sob pressão. A construção começou em meados da década de 1920. A equipe estava trabalhando muito para construí-la rapidamente. No entanto, isso foi bem no meio de uma recessão e, eventualmente, ocorreu a Grande Depressão. Sentimos a depressão em 1926, mas a obstinada Marjorie estava determinada a terminar a propriedade. Optou por continuar a dar emprego aos seus trabalhadores da construção porque queria que fosse concluída a obra e queria manter as pessoas empregadas durante a Grande Depressão. Uma grande amante das artes e do estilo pós, trouxe a classe de Nova York para a propriedade. Ela contratou Joseph Urban para trazer suas próprias ideias extravagantes e foram necessários 3 navios para transportar cerâmicas de Gênova para Palm Beach. A propriedade foi adornada com 36 mil azulejos decorativos espanhóis do século XV. A visão de Marjorie para Mar-a-Lago era extravagante. Esta era a Era Dourada e tudo precisava ser grande e melhor do que seus vizinhos. Na década de 1920, Mar-a-Lago tinha 58 quartos, 33 banheiros, tinha um campo de golfe de 9 buracos, tinha uma sala de estar de 1.800 pés e tinha uma torre de 75 pés. Esta não era uma propriedade modesta. A construção para Mar-a-Lago foi concluída no início de 1927 e estava muito acima do orçamento na metade da construção. Mar-a-Lago estava pronto e Marjorie era a rainha da Palm Beach Society. Mar-a-Lago foi construída por $2,5 milhões, o que seria cerca de $36 milhões em dinheiro de hoje. Ela trouxe todos os azulejos, pedras, madeira e tudo mais sofisticados.
mas isso foi apenas para o custo de construção da propriedade, sem contar os incontáveis dólares que ela gastou em arte nativa americana e arte da Europa e pintura, de tudo adjacente à casa principal. Marjorie construiu Mar-a-Lago especificamente para sediar grandes festas e para receber dignitários de todo o mundo. Post e sua família aproveitavam as férias de inverno em Mar-a-Lago, mas ela sempre quis mais para sua deslumbrante Palm Beach. Perto do fim da vida de Marjorie, sua maior esperança para Mar-a-Lago era que se tornasse a Casa Branca de Inverno para o presidente dos Estados Unidos. Então, em 1964, Marjorie decidiu que iria apenas doar a propriedade para o estado da Flórida, mas a manutenção foi estimada em $250 mil por ano, o que era muito dinheiro em 1964. Em janeiro de 1969, o Departamento do Interior designou a propriedade como Sítio Histórico Nacional de Mar-a-Lago e a propriedade foi colocada no Registro Nacional de Lugares Históricos em 1972. A casa foi designada como Sítio Histórico Nacional na década de 1970 e foi colocada sob controle federal após sua morte. Como ela havia solicitado quando morreu, seu testamento a entregou ao governo federal. O presidente Nixon tinha uma casa de inverno em Key West. Então um dia ele entrou em seu helicóptero e voou até Mar-a-Lago e pousou na propriedade e olhou ao redor do lugar e disse: "Sabe, não acho que posso justificar o custo em dinheiro federal que seria necessário para manter este lugar." Então, finalmente, em 1980, o governo federal simplesmente a devolveu à propriedade e foi onde ficou por 5 anos até que outra pessoa apareceu em 1985. Donald Trump comprou a propriedade da Post Foundation e usou a propriedade como residência privada, mas o custo anual também se tornou um fardo para ele. Donald Trump vai à cidade de Palm Beach e diz que este lugar está me custando $1 milhão por ano em manutenção e eu não posso pagar. Então preciso que você me deixe transformá-lo em um clube privado e rezoneá-lo em 1995. Mar-a-Lago foi restabelecido para membros exclusivos. Então algo engraçado aconteceu em 2016. O Sr. Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos desde os primeiros dias de sua presidência até hoje. Trump continua visitando Mar-a-Lago com frequência e a designou como sua Casa Branca de Inverno, em um tweet de 2017, realizando o desejo antigo de Post pela propriedade. Acho que, ironicamente, o sonho de Marjorie de transformar Mar-a-Lago em algum tipo de Casa Branca de Inverno finalmente se tornou realidade, mas provavelmente não da forma que ela teria imaginado. Agora, é claro, Mar-a-Lago é um clube privado com assinaturas privadas.